Voltei! Fala, seus lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda temporada de Loki. A série estreia oficialmente no Disney Plus nessa quinta-feira, dia 5, mas eu já tive a oportunidade de assistir aos 2 primeiros episódios, e por isso esse vídeo aqui vai ser um vídeo de primeiras impressões, geralzão, sem spoilers sobre esses 2 primeiros episódios. E por conta do que eu vou falar aqui, no final da temporada provavelmente eu retorno e aí a gente fala com spoilers, um geralzão aí da série, fechou? Então, pra não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes, vocês sabem. Bom, gente, não dá pra falar de Loki sem considerar o que foi as últimas séries da Marvel, né? Vocês repararam que aqui no canal, antigamente eu fazia as análises semanais, inclusive fiz sobre Loki, mas o fato é que as séries, elas não estavam me agradando nem um pouco. E assim, gente, por mais que eu seja um canal sobre filme e série, ainda assim existe todo um processo de produção, acordar cedo pra assistir, etc, que no final das contas não tava valendo muito a pena. Vocês sabem que eu sempre sou muito honesta aqui com vocês, e vocês sabem também que eu gosto de falar das coisas que eu gosto aqui no canal. Dito isso, né, estamos aí de volta, deve significar algo? Sim e não, porque assim, existia uma expectativa muito positiva com relação a Loki, não a Loki. Quem acompanhou o canal na época das análises semanais, né, sabe que eu gostei de Loki, e o final da primeira temporada deixou um final interessante para ser trabalhado na segunda. Para quem não se lembra, né, no final ali da primeira temporada, a gente viu que a Sylvie e o Loki, eles encontraram com o Kang, descobriram toda a verdade da TVA, só que a Sylvie, ela acabou mandando o Loki de volta para uma outra timeline, em que ele via que era uma timeline supostamente diferente, tanto que a estátua, né, dos criadores ali, na verdade, eram o Kang. E apesar de eu ter falado, né, que as expectativas eram positivas, a série, ela carregava algumas incertezas, principalmente por causa das polêmicas que tinham rolado ali com o Jonathan Majors, né? Mas no final das contas, acabou que saiu recentemente que Loki não foi mexido. Tudo que foi gravado foi utilizado, não teve regravação, e eu acho que isso já é um ponto positivo para a série, tendo em vista o que a gente tinha das séries anteriores. Não só em questão de enredo, de entrega, mas essa questão de regravações. O fato é que Loki, a primeira temporada, ela veio numa leva muito boa de séries da Marvel, né? A gente teve ali WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal. Na realidade, eu acho que Loki foi a última da leva boa, assim, né, de séries da Marvel. Certo que Cavaleiro da Lua também funcionou, mas o que eu falo sobre esses 2 episódios da segunda temporada é que a gente tem pontos positivos e negativos, sim, porque os pontos positivos, eu acho que eles contemplam o que foi a primeira temporada, no sentido em que a gente vê que a série, né, ela tem realmente bons atores. Eu acho que a sinergia do Morbius junto com o Loki é uma comédia que funciona, a interação deles é muito boa de acompanhar. Isso acontece aqui nessa segunda temporada também, assim como a interação da Sylvie e do Loki. Até esses 2 episódios a gente tem poucos momentos que isso acontece entre a Sylvie e o Loki, mas mais entre o Morbius e o Loki, e pra mim esses foram os momentos que mais me cativaram aí nos 2 episódios. E mais que isso, né, também ver o Loki usando seus poderes. Nossa, que saudade de ver certas características dele, mas também de ter esse tom dele, do mentiroso, da maldade, né? E também a adição de um novo personagem, que é o Obi. O Obi, ele é um personagem que eu acho que vai cativar muito rapidamente o público. É muito interessante como ele entra aqui, principalmente tendo em vista o que aconteceu ali na TVA no final da primeira temporada. Ele é um personagem bastante essencial, e eu diria que talvez perigoso, assim, pro enredo aí do que a gente tá acompanhando, mas a história em si, ela não anda muito. Pra mim, o que eu senti com relação a esses 2 primeiros episódios, e isso pode mudar a qualquer momento aí na série, entre esses 2 primeiros episódios, com certeza o primeiro episódio, ele é o mais empolgante, mas honestamente, eu sinto que o 1 e o 2, eles funcionariam muito bem juntos ali, porque o segundo, ele acaba meio que sendo um grande Ed, e tem algumas situações que elas se prolongam mais
mais do que elas deveriam. Isso também eu senti que acontece um pouco no primeiro, mas o primeiro, ele é aquele episódio de retomada, então tá tudo certo, sabe? Mas eu acho que o segundo, ele era um episódio que ele tinha que andar um pouco mais. Ele tem sim sua importância, como por exemplo, pro próprio enredo da Sylvie, porque ela precisa passar por determinada situação que provavelmente vai ser o ponto de virada pra personagem, mas eu não acho que se justifica um episódio inteiro ali. Até porque isso passa uma sensação de repetição de história. Isso é algo que me incomoda bastante quando eu percebo em segundas temporadas que elas estão sendo transicionais, como se fosse, por exemplo, um filme, né? A gente tem o primeiro ato, a segunda parte e o terceiro ato. É como se eu estivesse assistindo só essa segunda parte, então seria como se fosse uma grande barriga pra gente ter a conclusão dessa história. O que eu quero dizer com isso? Ali na primeira temporada, a gente tem toda a ambientação, a apresentação desses personagens, né, desse universo e tudo mais, e aí os personagens vão de ponto A até o ponto B. O ponto B, geralmente, ele tem uma grande descoberta que não essencialmente é revelado pra audiência, mas determinado personagem descobre sobre determinada coisa. E aí, na segunda temporada, e é o que acontece aqui em Loki, é como se a série estivesse me levando que, por conta desses personagens não conversarem muito, a gente vai ter uma repetição de revelação no final da segunda temporada. É algo que pode mudar, por exemplo, no terceiro episódio, que eu ainda não vi? Sim, pode ser que seja revelado no terceiro e não no final da temporada. Mas ainda assim, né, se parar pra pensar, é uma repetição de história dentro de uma série que tem só 6 episódios. Então eu acho que era algo que poderia andar mais. Então me passa uma sensação de perda de tempo. E pra mim é um grande desperdício, porque a gente vê aqui uma potência enorme em Loki. Gente, a série é muito bem produzida, muito diferente do que a gente estava vendo nas séries anteriores, seja em questão de efeitos, mas não só em efeitos visuais, mas a própria filmagem, como ela é feita, sabe? Eu acho que Loki, a gente tem uma produção por trás muito potente. No primeiro episódio mesmo tem um plano sequência que é muito interessante, muito gostoso de acompanhar. Então você vê que a série tecnicamente entrega, a gente tem bons atores com grandes sinergias, mas o que peca é na história, é no enredo, que se disfarça ali com algumas terminologias complexas, mas no final a história é relativamente mais simples. Então a sensação que eu tive, principalmente quando eu terminei o primeiro episódio, que nem eu falei, eu acho que o primeiro episódio ele ainda entrega mais, acontecem mais coisas, mas lá na primeira temporada, como eu fiz a análise semanal, né, dos episódios, eu sentia que eu tinha mais pra vir aqui falar pra vocês, sabe? Que a gente discutia mais os aspectos dos episódios. É lógico, é diferente porque, como eu tinha falado, né, a primeira temporada é toda a apresentação daquele universo, até então que a gente conhecia era o Loki ali, né? A Sylvie foi uma personagem que cativou a gente muito rapidamente, sendo uma variante do Loki, assim como o Morbius, sabe? Então é lógico, a primeira temporada sempre é muita novidade e a segunda, obviamente, ela vai ser mais sequencial. Então, que nem a gente vê aqui nesse início de segunda temporada, né? Eles lidando com a descoberta, né, da TVA, que eles tinham uma vida que eles foram retirados dessa vida deles. É interessante ver como alguns personagens lidam, né, com essa descoberta, seja um personagem mais coadjuvante e o que ele decidiu para a vida dele, ou até mesmo um grande personagem como o Morbius, né? Também é interessante acompanhar algumas consequências, principalmente nessa retomada do primeiro episódio. Sei que os veículos gringos, eles assistiram 4 episódios ao invés de 2, que nem a gente viu aqui no Brasil, mas por experiências anteriores, como foi o caso de Invasão Secreta, né, que inicialmente, nossa, que potência, e os 2 últimos episódios simplesmente degringolaram. Eu digo pra vocês, cuidado com a empolgação. Eu acho que Loki sim tem uma potência que eles poderiam explorar mais. Como eu falei aqui, a gente tem atores, a gente tem sinergia muito boa, mas pra mim peca num enredo que se estende muito e não traz muita novidade. Traz muita repetição ainda do que a gente viu. Tô falando desses 2 primeiros episódios. Pra mim falta um pouco de frenesia, ainda mais depois da grande descoberta do final da primeira temporada. E é importante avisar também, o primeiro episódio tem uma cena pós-créditos, então fica até o finalzinho da vinheta final. Mas eu quero saber de vocês quais que são as suas expectativas pra Loki. Tão empolgado? Tão ali jogando no seguro? Tão nada empolgado? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, como eu falei pra vocês,
Mas eu retorno aqui no final da temporada pra ter o contexto geral da série, poder discutir os 4 últimos episódios que ainda falta eu assistir. Vou assistir semanalmente também, talvez comente ali pelas redes sociais o que eu tô achando. E lógico, não deixa de acompanhar aqui o canal também. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilha nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!